Oi, turma. Vamos começar, tá? A falar hoje de algo muito pequeno e que a gente vai precisar um pouco da imaginação de vocês, ok? Então eu preciso que vocês estejam abertos a receber informações que não cabem, né, exatamente no nosso mundo real, né? Eu não consigo estar calculando determinadas situações, determinados valores, determinadas grandezas, mas experimentalmente, teoricamente, matematicamente, essas situações existem, né? Cientistas, eles, através de cálculos matemáticos, de suposições, como é que eu posso dizer que a gente acabou de estudar? Através de reações, né, químicas e proporções, toda essa questão matemática, então conseguiram, né, teorizar, postular algumas grandezas, e são essas grandezas que a gente vai estar estudando agora, e eu preciso que vocês estejam abertos, tá, a dar uma caminhada ao mundo microscópico da matéria, para que vocês possam estar entendendo, né, como é calculada a massa das substâncias, como é calculada essa grandeza aí, a quantidade de matéria, certo? E aí a gente vai começar falando sobre unidade de massa atômica. Quando começou-se a se descobrir que a matéria era formada por átomos, sentiu-se então a necessidade de identificar a massa desses átomos. E aí, para medida de massa, por exemplo, a gente tem o quilo, né? Para a medida de massa da matéria, do átomo, que é uma unidade muito pequena, né? Que é uma estrutura pequenina, eu não tenho como usar a grama para estar indicando a massa do átomo, porque é uma estrutura muito pequena, com a massa muito pequena. Então, foi-se determinado que o carbono 12, tá? Ele seria a base para eu indicar a massa dos outros átomos. Dividiu-se o carbono 12, né, em 12 partes, o isótopo do carbono 12. E aí, por que o carbono 12? Porque são 6 prótons e 6 nêutrons, e aí ele passou a ter uma massa C12, e cada partezinha dessa ficou referente como se fosse a 1 grama, só que na verdade eu vou ter um U, certo? U é a unidade de massa para se medir coisas muito pequenas. Nesse caso aqui eu vou estar falando de átomos, certo? Então, exatamente aqui, em torno dessa data, o carbono 12 ele passou referência, tá, em todos os países para ser usado como unidade de massa para o átomo, certo? E aí, como é que a gente vai estar trabalhando essa massa? Um elemento, por exemplo, com massa 23, significa que ele tem 23 unidades de U. Se o carbono tem 12, significa que ele vai ter 23 vezes 1/12, tá? 23, então quantas vezes mais? Ele é quase 2 vezes mais pesado que o carbono 12, certo? Então, quando a gente multiplica aqui, depois divide, vai dar 1,8, é 9, tá? Então assim, é quase 2 vezes mais. Então eu vou pegar o carbono 12, dividir em 12 partes, cada parte vale 1 U. E aí, para o átomo de sódio, por exemplo, eu tenho 23 U's. Essa é a massa do sódio. Massa atômica é a massa do átomo medida em unidade de massa atômica, sendo utilizado por U. Por que não é em grama? Porque grama é uma quantidade de massa muito grande. Quando eu vou falar de átomo, não convém. Então, eu preciso de uma unidade que é
aproxime do meu mundo atômico, tá? Que é muito pequeno. Então, U é uma quantidade bem pequenina. Quanto vale, por exemplo, um U? Um U vale aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Pro, que número pequeno. Verdade. Para você ter noção do quão pequeno é o átomo, tá? E por que eu não posso estar representando átomos em gramas? Se um U é referente a isso, 23U não vai mudar muita coisa, tá? É o número 0,00000000000. Eu vou ter 24 zeros antes do meu 23, certo? Então, é um número muito pequenino e eu não posso estar relatando em gramas, por isso a unidade U. Na tabela periódica, o que é que nós temos lá? Nós temos uma média ponderada, tá? Dos isótopos daquele elemento. Então, na natureza existem vários isótopos dos elementos, isótopos do sódio, isótopos do cloro, isótopos do flúor. E aí aquela massa que está lá na tabela periódica, do ladinho do símbolo do elemento, por exemplo, tá? Vamos supor que tenha 17 aqui o cloro. Aqui é uma média, 17U, é uma média de todos os isótopos, ou seja, de todos não, perdão, dos isótopos mais abundantes, tá? E aí, quando eu calculo essa média, dá em torno de 17. Então, quer dizer que o cloro vai ter 17U, tá? Não é gramas. Muita gente fala gramas, mas a gente vai chegar lá. Por que se fala gramas? Aí a gente vai agora falar da massa molecular. A massa molecular também é medida em U, tá? Por que U? Porque é a mesma coisa. Uma molécula, por exemplo, do CO2 é formada por um carbono, tá? E 2 oxigênios. Então, eu não vou ter uma massa tão grande a ponto que eu venha referenciar em gramas. O que eu vou ter? A massa de 2 oxigênios, 16 mais 16, mais a massa do carbono, que é 12. Isso aqui vai dar quanto? 14, que vai a 1, 44U, tá? Então, veja, se a massa do átomo é representada em U, a massa de uma molécula também é representada em U. A diferença é que eu vou ter a soma dos átomos que fazem parte dessa molécula, tá? Aí eu trouxe aqui uns balãozinhos pra gente trabalhar. Por exemplo, a massa do hélio é a massa que está lá representada na tabela periódica, tá? Em que? Em U, 2U. A massa do oxigênio qual é? A massa de um mol de oxigênio, de uma molécula de oxigênio, perdão, é referente, ó, a 2 átomos de oxigênio, O2. Então, significa que eu vou ter oxigênio ligado a outro oxigênio, 2 oxigênios. Se um oxigênio é 16, desculpa, botei 12. Se um oxigênio é 16, então significa que O2 são 2 oxigênios, que vão dar o quê? 32U, tá? Então, essa é a massa da molécula. E aí fica a dica para vocês olharem na tabela periódica a massa de cada um átomo e calcular aqui, ó, a massa da molécula, certo? A massa da água, como é que vai ficar? Em unidade de massa atômica. Então, olha lá na tabela, a massa individual do hidrogênio, a massa individual do oxigênio, e aí vocês calculam a massa da água e da amônia, certo? Pois bem, constante de Avogadro, perdão. O que é essa constante? A fim de tornar as medidas mais palpáveis, tá? Em termos de massa, surgiu então a constante de Avogadro, que indica uma reunião, tá? Uma quantidade de partículas, uma quantidade de entidades, certo? De determinada, entidade, desculpa a redundância, para eu ter um pacote maior e assim
representação em gramas, certo? E aí, como é que eu vou estar compreendendo essa constante de Avogadro? A constante é a proporção entre a quantidade de matéria e o número de entidades. Então, um pacote, por exemplo, de átomos, né? Quando eu quero falar uma grama, por exemplo, de átomos, eu não tenho apenas um átomo. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos ali, certo? Então, se eu falar, por exemplo, um mol de moléculas, é porque eu vou ter, essa quantidade aqui de moléculas, o 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí, isso tudo vai me dar uma quantidade maior, ok? Então, a constante de Avogadro nada mais é do que a representação, tá? De um mol de determinada matéria, ou seja, quanto em quantidade eu tenho daquela matéria e quanto é 6 vezes 10 a 23, tá? Então, se eu tiver um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver um mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. E aí eu não vou mais estar falando de U, tá? Eu já vou estar agora tendo uma quantidade maior e eu posso já estar referenciando, o grama, tá, gente? Porque eu vou ter várias moléculas juntas. Olha a quantidade. Então, eu vou pular isso aqui, 21 vezes. Vou acrescentar mais, são 6 trilhões, né? Um sextilhão. E agora a gente vai falar de mol. E o que é mol, então, Pro? Já que você falou aí no slide anterior. Mol é a quantidade de qualquer coisa. Eu posso ter um mol de átomos, eu posso ter um mol de moléculas, eu posso ter um mol de fórmulas, um mol de íons, um mol de elétrons, um mol de ovo. É como se eu estivesse falando, por exemplo, uma dúzia de ovo. Uma dúzia de ovo, todo mundo já sabe que são 12 ovos. Então, o mol é uma referência à dúzia, mas não na quantidade de dúzia. Um conjunto de 12 é chamado de dúzia. Um conjunto de 6 vezes 10 a 23 é chamado de mol. Então, se eu juntar 6 vezes 10 a 23 cadeiras, significa que eu vou ter um mol de cadeira. Eu posso usar o mol para qualquer coisa, porque eu estou falando de conjunto daquela coisa que tem essa quantidade. Então, quando eu falo 1 milhar, eu sei que é 1000. Quando eu falo meia dúzia, eu sei que é 6. Quando eu falo uma placa de ovos, eu sei que é 30. Quando eu falo uma tonelada, eu sei que é 1000. Então, eu posso usar uma tonelada de cadeiras, eu posso usar uma tonelada de feijão, eu posso usar uma tonelada para tudo. E eu sei que uma tonelada é referente a 1000. Mas quando eu uso mol, eu vou estar me referenciando a essa quantidade aqui, que é uma quantidade bem grande. Então, é usualmente falado mol em coisas bem pequenas, como, no caso, os átomos, as moléculas, né? Os íons e os elétrons, que são partículas bem pequenas, tá? E aí eu vou juntar essa quantidade aqui, 6 vezes 10 a 23 e vou ter um aglomerado que serão mols, tá? E aí agora a gente vai trabalhar com a massa molar. Lembra que eu falei? Quando eu falo massa molecular, é a massa de uma molécula só. Por exemplo, H2O. Então, eu estou falando de uma molécula, onde eu vou ter 2 hidrogênios. Olha lá, a unidade é U. E um oxigênio que vai dar 16U. No total, eu vou ter uma massa de 18U, tá? Essa é a massa da molécula. Para a massa molar, eu vou ter a massa de 1 mol. Significa que se eu estiver falando de moléculas, eu vou ter H2O. Quando eu falo que eu tenho 1 mol aqui, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, 1 mol
é uma quantidade bem grande de moléculas. E aí, quando eu falo da massa molar, eu falo de todas essas moléculas. E aí, eu vou estar representando essa massa em gramas de cada mol. Cada mol eu vou ter aquela quantidade de gramas, tá? E aí, vamos aqui. A massa molar relaciona-se com o número de mols que é dado pela constante de Avogadro, como eu falei, 6 vezes 10 a 23. E é a massa do conjunto que contém um mol de entidades. Já a massa molecular, tá? Eu peço desculpa que a imagem está em cima. É a massa que possui os mesmos valores, só que é dada em U, tá, gente? Foi o que eu acabei de falar aqui. Então, eu posso estar calculando a massa molar por essa fórmula aqui, ó. N é igual a M dividido por Mzão. Quem é N? N é o número de mols. Quem é Mzinho? Mzinho é a massa. E quem é Mzão? Mzão, eu vou estar me referindo a quantidade, tá? Veja. Gramas por mol, então eu vou estar me referindo à quantidade, ó, a massa da quantidade maior, tá? Então, Mzinho por Mzão vai ser a massa que eu tenho dividida pela massa que ele representa. E aí eu acho que eu dei uma confundida, mas a gente vai estar fazendo exemplos futuramente, onde a gente vai estar fazendo esses cálculos aqui, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre massa molar e massa molecular. Massa molecular é a massa de uma molécula só. Eu estou falando de uma molécula de H2O. Quando eu falo massa molar, eu falo a massa de um mol, ou seja, de um conjunto de moléculas que vão dar em torno de 6 vezes 10 a 24 moléculas. Então, juntando todas essas moléculas, qual vai ser a massa? Aí eu vou ter a massa em gramas, tá? Aqui, eu trouxe o exemplo para vocês. Qual é a massa molecular do H2S? Eu sei que o H tem massa 1. Como são 2 Hs, então eu vou ter 2 U só para o hidrogênio. Mas o enxofre, ele tem massa 32. Somando, então, vai dar aqui em torno de 34U. Eu estou falando de uma molécula só. Agora, e a massa molar? A massa de um mol dessa substância, ou seja, de 6 vezes 10 a 23 moléculas juntas, né? Quando eu junto isso aqui, ó, nessa quantidade, então vai ser 34,1 gramas por mol. Veja que aqui eu não estou falando da unidade, eu estou falando da quantidade, de uma quantidade maior. Aí eu já posso trabalhar em gramas, tá? Isso quer dizer que em 34,1 gramas por mol de gás sulfúrico temos, ó, olha a quantidade aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas ou mol de moléculas de gás de cilindro, de ácido sulfúrico, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima encontro a gente volta com a atividade para estar trabalhando esses conceitos melhor. Um cheiro e um queijo.